Purim, mais do que o carnaval judaico, é uma celebração da resistência do povo judeu. E até mais do que isso, a gente vai falar sobre isso hoje. Bom, eu sou Amanda Hatziri, sou do Psicanálise, Cultura Judaica e Sociedade Israelense, e esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou o João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. Para falar de resistência no momento em que ainda temos reféns mantidos pelo Hamas em uma guerra em curso, é mais do que importa. Então, nosso convidado hoje é o Rabino Natan Freller, eterno Madrir, que depois de quase uma década aí de estudos e trabalhos rabínicos nos Estados Unidos e em Israel, retornou ao Brasil e está atuando como rabino na CIP, na Congregação Israelita Paulista. O Rabino Natan já participou diversas vezes aqui do podcast Eu Com Isso, e é a segunda participação, né, Ravi, desde que você volta aqui para o Brasil. Então, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao Eu Com Isso. Muito obrigado, sempre um prazer poder compartilhar um pouco desse espaço com o pessoal do IB e que segue aqui o podcast Eu Com Isso. Rabino, a gente já falou aqui algumas vezes aqui no podcast, em vários contextos, mas às vezes a pessoa pode estar ouvindo esse podcast pela primeira vez ou tendo contato com a palavra Purim pela primeira vez. Então, para contextualizar quem nos escuta, o que é a festa de Purim e para quem não está familiarizado, né? E faz sentido dizer que é um carnaval judaico, igual a gente escuta por aí? Ótimas perguntas. Vamos lá. Primeiro, o que é a festa de Purim? Existe um texto no Tanakh, na Bíblia hebraica, que é a Megilat Esther, o livro da rainha Esther, que conta a história de uma mulher e sua família nuclear, que inclui principalmente o seu tio ou primo, depende da interpretação, Mordecai, e que eram judeus na Pérsia. Eles chegaram lá porque os babilônios conquistaram a terra de Israel e levaram um grupo de judeus cativos justamente para a Babilônia. E depois os persas conquistaram a Babilônia, e mesmo que depois dessa conquista muitos judeus podem retornar para Jerusalém, existiram judeus que ficaram naquela região, conhecida como a Pérsia. Então, entre a destruição do primeiro templo e a destruição do segundo templo, é mais ou menos quando se passaria essa história, onde outro grande império que também está dominando aquela região é o Império Grego. E nessa história, tanto Mordecai quanto Esther, no início, escondem a sua identidade judaica, e Esther acaba se tornando a rainha da Pérsia, casada com o rei Ahasverosh, e sem dizer que é judia. Em algum momento, Mordecai, um debate com o primeiro-ministro da Pérsia, o Haman, e isso cria no Haman um ódio aos judeus, e por isso ele vai atrás de Ahasverosh, do rei, e cria todo um sistema para matar todos os judeus da Pérsia. E nesse momento que Esther se revela como judia para seu marido, e através disso consegue, de alguma maneira, salvar o povo judeu dessa possibilidade. Obviamente, simplificando bastante a história é mais complexa e com muito mais profundidade. Quem sabe a gente entra em alguns temas ao longo dessa conversa, mas no final do livro da Esther se fala em dias de celebração para marcar justamente a sobrevivência do povo judeu nesse momento, e por isso a gente celebra todos os anos, nessa mesma data, a festa de Purim. Se isso pode ser carnaval ou não? Olha, essa data ela é estabelecida justamente no livro de Esther, que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, e que é baseado no calendário judaico. Então, talvez o carnaval seja mais como Purim do que Purim como carnaval. Temos uma questão de ancestralidade aí, onde Purim já existia nessa data, há mais de 2000 anos, no povo judeu. Quando a gente é aqui no Brasil, obviamente, tem esse encontro de tradições que não têm a mesma origem, mas que, obviamente, os dois celebram a vida, celebram as comunidades que se engajam nessas celebrações, e nisso tem muito em comum. Mas só que um é outro, o outro é um, acho que a gente está indo um pouquinho além. E E cai só em para datas aproveitar. próximas também, né? Só comentar isso. Sim, sim, sim. Eu acho que por isso também a associação, né, de uma coisa a outra. Tipo, Hanukkah e Natal, né? Hanukkah e Natal. Sim. Mas aproveitando, quais são os costumes, Rav, nesse Hag, né, nessa festa? Tem 4 mitzvot, tem 4 mandamentos especiais de Purim, é fácil de lembrar deles, porque todos começam com a letra Mem em hebraico, ou M em português. O Mishteh, que é a celebração, que é a festa, que é a comida, que a gente tem que ter no mínimo uma
refeição festiva na noite de Purim e outra durante o dia. Megillah, Mikra Megillah, leitura da Megillah, da história da rainha Esther e da salvação dos judeus, a gente lê também à noite e durante o dia. Mishloach Manot, enviar comida de presente para amigos para justamente fortalecer a união da comunidade judaica. Matanot Laevionim, comida aos pobres, aqueles que não têm. Alguns entendem que isso é para pobres judeus, para que possam então fazer a mitzvah do Mishteh, a mitzvah das refeições festivas de Purim, e outros ampliam ainda mais essa mitzvah e pensam que no momento onde a gente foi oprimido, a gente tem uma obrigação de fazer o bem à comunidade como um todo, e é assim que a gente transforma o nosso mundo num mundo ainda melhor. Ah, legal. Outro costume que eu não falei, porque não tem o mesmo nível na hierarquia desses 4, mas vale a pena comentar, são as fantasias. Aí sim, um pouquinho parecido com a ideia do carnaval. Originalmente, muitas fantasias relacionadas a máscaras e toda a ideia da identidade em as máscaras, tanto revelarem como esconderem certas identidades em certos momentos, era um símbolo forte do profundo significado da história de Purim. Esse costume se desenvolveu na era moderna e hoje é uma grande oportunidade para todo mundo se fantasiar, que sim, ajuda um pouco nessa parte da celebração, da alegria, da gente pular, dançar, cantar, todo mundo junto, mas também tem esse significado sobre as nossas identidades, aquelas que a gente esconde e aquelas que a gente quer mostrar. Então, vou aproveitar esse gancho, né? Eu ia perguntar mais pra frente, mas aproveitando que você puxou esse gancho, Rabino, na história de Purim tem justamente esse momento dramático, né? Em que a Esther, ela revela a sua identidade judaica pro rei, né? Hashverosh, né? E aí, só pra gente, né, trazer pra atualidade, talvez ressignificar também o sentido desse escamoteamento, né, das identidades, né? A gente, enfim, sobretudo desde o 7 de outubro, né, a gente também tem acompanhado o crescimento do antissemitismo, né, e a gente já vinha acompanhando há muito tempo, na verdade, né, a pesquisadora Adriana Dias, muito antes do 7 de outubro, já fazia uma pesquisa de 20 anos, né, fazendo um levantamento do crescimento de células nazistas no Brasil, especificamente, mas a gente vê que isso acontece também no mundo. E nesse contexto, né, muitos judeus, judias acabam, né, talvez aí sentindo a necessidade de esconder sua identidade em muitos, né, em ambientes, enfim, muitos âmbitos fora da comunidade, né? E sobretudo pela forma hoje também como a gente é automaticamente associado à guerra, né, em curso em Israel e ao sofrimento do povo palestino. Então, talvez como uma forma de se preservar, né, também de não ter que ficar se explicando, né, se justificando, como se a gente, todo judeu e judia do mundo fosse responsável, né, por tudo, por todos os problemas, né? Nesse sentido, você acredita, Rabino, que Purim também possa ser uma oportunidade para o fortalecimento dessa identidade também aí na resistência contra esse antissemitismo, esses estereótipos sobre a comunidade também? Muito interessante. Eu acho que, infelizmente, a gente sempre precisa estar falando de antissemitismo. Então, se temos mais uma linguagem através da narrativa da história de Purim, é importante que a gente fale também sobre isso. Eu acho que a história de Purim, o que a gente vive hoje, em um aspecto tem tudo a ver e outro aspecto não tem nada a ver. Mordecai não escondeu que era judeu. Pelo contrário, Mordecai era muito evidente que era judeu, é justamente por isso que ele questiona a liderança de Amã e por isso que gera todo o problema na história. Pessoas que não são a rainha não escondiam que eram judias naquela sociedade. Esther esconde que é judia para adquirir uma posição de poder a qual o Mordecai achou que seria impossível ela conquistar se fosse judia. Hoje eu vejo o contrário. Eu vejo pessoas não famosas, não rainhas, tendo que esconder a sua identidade judaica, pessoas que justamente não têm os privilégios da realeza, tendo que lidar com esses desafios no dia a dia das suas identidades. E fico feliz cada vez mais de ver pessoas famosas, pessoas com espaço na sociedade que são judias, que se identificam com a comunidade judaica, que apoiam a comunidade judaica, cada vez mais saindo em defesa da comunidade judaica, do povo judeu e do Estado de Israel. Eu acho que seria impensável hoje alguém tentar buscar um espaço de liderança, de poder, de destaque e ter que esconder sua identidade judaica para chegar lá. Então, nesse sentido, é diferente. A grande arca da história da Rainha Esther.
Por outro lado, o fato é o mesmo. Somos seres humanos que em algum momento a gente tem que lidar com o oculto e pensar como a gente vai se apresentar diante de algum recorte da sociedade, quais são as identidades que a gente quer que estejam aparentes, quais são aquelas que a gente quer revelar de outras maneiras e quais que a gente não quer nem revelar, né? E esse dilema a nível humano, a nível individual, ele é super presente, obviamente, nos debates de antissemitismo atual. A gente, principalmente, trabalha com a juventude hoje em dia, mas acho que isso alcança o mundo adulto também, questionando o tempo inteiro o uso de símbolos, uma correntinha, um brinco, uma camiseta, um moletom. Eu usei minha juventude inteira com muito orgulho da minha atuada, do meu movimento juvenil, coisas que eu comprei em Israel, quando eu morei lá, era na faculdade isso era um ponto, na verdade, até de conexão. Você vê alguém com algum moletom, com uma camiseta que você sabe que aquela pessoa comprou no Shuk, do nada você avista um judeu a metros de distância no ginásio, vai falar, e aí, tudo bom? Quando que você foi para essa? Acabei de votar. Pronto, a gente é amigo, já está batendo papo e conhecendo pessoas novas, e hoje a vivência disso é completamente diferente. Então, estou trazendo para um mundo específico, né, da faculdade, mas obviamente isso acontece no ambiente de trabalho, isso acontece em outros grupos sociais, isso acontece em outros grupos de ativismo social, justamente em outras pautas que os judeus estão engajados, né? E que a gente sente, às vezes, um pouco desse isolamento nesse momento. Então, claramente, a história de Purim também é uma oportunidade para a gente se questionar e entender as nossas identidades e pensar como, quando a gente se apresenta dessa maneira, e engajar a comunidade em volta para que a gente possa cada vez se expressar com mais autenticidade. Não, e pensando assim, né? Não que as outras festas, né? Os outros Hagim não trate de identidade, mas eu acho que acho que até por essa questão das máscaras, claro, tem todo esse significado, mas eu acho que também leva esse exercício, né? Da identidade, do que nós somos, do momento que nós estamos, né? Principalmente essa questão da identificação, né? Com o outro, com você saber ali, mas ao mesmo tempo das pessoas escondendo seus símbolos judaicos, né? A gente já comentou aqui, eu acho que a Amanda, de um episódio de uma manifestação, que as pessoas os judeus que estavam nessa manifestação estavam com Magen David, com raio, que tinham tatuagens até mesmo em hebraico, ou de kippah, tiveram que começar a esconder os seus símbolos, né? Esconder com medo de ter uma agressão, nesse caso vindo do antissemitismo da esquerda, né? Muito relacionado à questão do conflito. Então, acho que traz esse da reflexão, da identidade e da resistência também nesse momento que a gente está passando. Eu acho que a questão das máscaras e Purim, eu acho que dá esse insight também, assim, né, se a gente for parar para pensar, do que outros momentos do calendário judaico, digamos assim. E aí, Ravi, quando a gente lê a Megillah Esther nas sinagogas e nas escolas judaicas, nos atentamos muito ao ato heróico e de coragem de Esther e Mordecai, na antiga Pérsia, no século IV, antes era comum, né, como a gente falou aqui, mas nos atentamos pouco ao que acontece a seguir. A história conta que depois de receber o direito de se defender, os judeus se mobilizaram e mataram muitos dos seus inimigos para então celebrar a vitória em 14 de Adar. E aí eu queria saber de que forma essa matança é discutida do ponto de vista ético dentro das leis judaicas. Eu acho que antes a gente tem que definir um pouco ética e ética no tempo. A ética muda com o tempo e com a sociedade na qual ela é aplicada. Muitas coisas que a gente diz hoje, isso é antiético, isso é ético, né? E que há 500 anos atrás um era o outro e vice-versa, né? E quanto mais para trás a gente vai, maior é esse desafio. Então a gente tem que sempre tomar cuidado com o anacronismo, né, de julgamento, quando a gente olha para um livro escrito há mais de 2.000 anos atrás e tentar julgar isso com a ética dos anos 2000, né, aonde estamos. Isso eu coloco como um ponto de partida meu para qualquer uma dessas discussões, não estou atacando ou defendendo o ponto da história, mas lembro que era um império dominado por um imperador, onde tinham grupos que eram privilegiados e outros que eram oprimidos, em que alguns tinham certos direitos e outros não tinham nenhum direito. Dentro dessa sociedade, os judeus que estavam sendo oprimidos justamente pelo poder foram condenados à morte
com a assinatura do próprio rei, e pelas leis não democráticas daquela sociedade, nenhum decreto do rei pode ser revogado. Não existe essa possibilidade. Não é que o rei não queria fazer isso. Eles não tinham um mecanismo legal para isso. O mecanismo legal da época, então, era o rei poder fazer um novo decreto, e no qual, nesse decreto, você pode fazer alguma coisa contra aquele decreto anterior, mas você não pode anular um decreto que foi feito com a assinatura, né, o carimbo do rei, que normalmente era feito através do anel do rei. Então, nesse sentido, os judeus estavam utilizando dos recursos disponíveis a eles na sociedade que se encontravam para se proteger como uma minoria oprimida dentro de um Estado opressor de maioria não judaica. E eu estou usando terminologia um pouco moderna para explicar essa história, mas para lembrar que eu acho complicado, e eu falei disso na sinagoga nesse último Shabbat Zachor, que a gente lembra do que aconteceu com Amalek no deserto, na caminhada, em que Amalek ataca o povo judeu por trás, pela parte mais fraca, justamente, da caravana, e a Torá diz que a gente tem que lembrar de Amalek e destruir, e tem várias interpretações disso. Uma delas fala que o rei Agag, que foi o rei do reino de Amalek na época do rei Saul, era um ancestral de Amán, e por isso Amán fosse uma representação dos amalequitas, e por isso tem essa conexão entre destruir Amalek e a história de Purim, por isso a gente lê justamente esse texto na sinagoga todo o Shabbat antes de Purim. E é verdade, a gente tem uma mensagem de destruir Amalek, não quer dizer que os povos que existem hoje sejam Amalek. Maimônides já fala isso na Idade Média, que Amalek não existe mais. Não tem nenhum povo que a gente tenha uma mitzvah de destruir hoje em dia. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente tenta transportar ideias de um lugar para outro e qual que é a mitzvah aqui, qual que é a mitzvah ali, tanto pela perspectiva ética quanto pela perspectiva mais literalista, né, de ver que tem um povo tentando destruir a gente através do nosso espaço mais fraco, atacando de noite, atacando mulheres e crianças e kibbutzim. Tem similaridades na história? Óbvio que tem, e por isso que essa imagem voltou à tona em certos grupos da sociedade israelense e comunidade judaica ao redor do mundo. Mas eu acho que a nossa responsabilidade ética de hoje é de colocar cada história no seu lugar e entender que uma não tem que ser o racional da vingança da outra e que cada história tem o seu próprio contexto e seus próprios desafios éticos e morais. Existe dentro da comunidade judaica, principalmente na comunidade judaica americana, do seu lado mais progressista, discussões de reescrever um pouco o final da história do livro de Esther, de querer realmente reescrever a história, de ter um diferente approach, uma diferente conexão com o quão canônico o texto é, e acreditar que a ética e a moral da atualidade são mais importantes, em que vezes de contar uma história a qual a gente tem um problema, que a gente vai mudar a história que a gente conta, porque é assim que a gente vai afetar a educação da próxima geração. E, obviamente, existe o argumento contrário, onde a gente não vai mudar a história, a gente não vai mudar o texto de Esther, mas a gente vai continuar ensinando exatamente o que aconteceu no seu contexto histórico e social, se é que aconteceu. A história de Purim, o texto tem muitas indicações de ter sido um texto escrito à luz de uma novela grega, com o propósito de sim ser uma narrativa identitária e educativa para a comunidade judaica da época, mas não necessariamente algo que deveria ser uma história verídica que realmente aconteceu, com personagens que a gente conhece, com relatos de outros, corroborado pela arqueologia da época e tudo mais, mas uma história que tem o seu caráter educativo da comunidade. Então, eu acho que a gente precisa olhar com seriedade para essa história, identificar os problemas em todos os ambientes e, através de todos os comentários nos últimos 2000 anos da nossa tradição, em particular as vozes presentes na nossa sociedade hoje, a gente tem que, sim, olhar para quem são as pessoas oprimidas em todas as sociedades, porque isso é a nossa missão como judeus, isso está muito claro na Torá, que a gente tem que amar o estrangeiro, que a gente tem que proteger o órfão, a viúva, as classes sociais entendidas pela Torá como as mais vulneráveis a seu tempo, e que a gente tem que ter a capacidade de olhar para o nosso, entender quem são essas pessoas hoje e, sem dúvida nenhuma, apoiar elas independente da sua identidade. E, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para a nossa história e entender como que a nossa identidade, como a gente sofreu no passado, pode influenciar como a gente se identifica hoje também. E assim, mais uma imagem, né? A gente falou dessas comparações de Purim com o Carnaval, né? Sobretudo também por conta dessa alegria que a gente expressa através do uso de fantasias. É realmente uma festa que é celebrada
com muita festividade, né? Muita alegria, principalmente, né? Mas dentro desse contexto que você mesmo trouxe também agora na sua reflexão, né? Israel ainda vive um momento de luto, né? Talvez para a gente aqui na diáspora a gente consiga sair, né, dessa atmosfera, né? Para a gente que trabalha aqui com o tema, a gente está mais conectado, né? Ou dentro da comunidade mesmo, mas em Israel, o 7 de outubro se estendeu e as pessoas vivem ainda diariamente, né, ainda o luto, né, que ainda vai se revelar como trauma ainda e perdurar por gerações aí, né. E aí, Rabino, eu queria que você refletisse um pouco também, né, sobre também, né, essas dores. A gente no último episódio falou sobre empatia também no meio disso tudo, né? Empatia tanto com os reféns quanto com o que tem acontecido em Gaza. Queria que você falasse um pouco sobre como que a gente consegue equilibrar a necessidade de celebrar, né, esse Hag, com respeito também pelo sofrimento que ainda está tão presente, tanto em Israel, né? Mas aqui também, né, na diáspora, né? A gente celebra, mas também pensando naqueles que estão em sofrimento ainda, né? Uma das coisas que eu adoro fazer nas intersecções dos mundos judaicos que eu convivo, do mundo judaico alárrico, que olha para os princípios técnicos da nossa tradição e tenta aplicar ele de maneira integral à nossa vida, entender que a Alahá, que a prática judaica não é só para ritualística, mas que não diz nada sobre a nossa vida. Eu gosto de tentar incorporar tudo. E tem um conceito que é usado num momento muito específico da prática judaica que eu queria expandir um pouco nessa nossa conversa. Uma pessoa que recebe a notícia de que um falecido, um familiar próximo, pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, esposo, esposa, faleceu. Essa pessoa se torna um onen, uma pessoa que está num estágio entre o que era antes e o que vai ser a partir do luto. E o luto começa apenas com o enterro. Entre saber da notícia e o enterro, é um estado que é tipo um limbo da Halakha. Por quê? Uma pessoa que está nesse estágio é considerada asuk bemitzvah, patur mina mitzvah. Uma pessoa que está ocupada na prática de uma mitzvah, ela se torna isenta da prática de outras mitzvot que ela não puder cumprir porque ela está ocupada na prática de outra mitzvah. Que eu quero dizer com isso? Eu acho que, de certa maneira, a sociedade israelense ainda está um pouco nesse limbo. Tem uma mitzvah, tem várias mitzvot, que a sociedade como um todo ainda está engajada desde o dia 7 de outubro. Uma delas é exatamente a que eu falei, ainda de lidar com aqueles que faleceram e ainda não tiveram enterro. A gente tem um valor muito grande pela vida e pela dignidade dos seres humanos em vida e após a sua morte, e o enterro é uma coisa muito importante para a gente, que ele seja feito o mais rápido possível e com o corpo nas melhores condições possíveis. Então, por isso, a gente ainda está tentando trazer esses reféns para casa pelos valores que a gente tem à vida. Então, a gente tem parte do país que ainda está asuk bemitzvah, está ocupado com a mitzvah de trazer essas pessoas para casa. Trazer reféns que foram sequestrados para casa é uma mitzvah. A gente tem pessoas ainda que estão fazendo essa mitzvah em nome de todo o povo de Israel, tanto pelos canais diplomáticos, quanto pelos canais de ativismo, quanto pelos canais da guerra. Tem pessoas que estão ocupadas com a mitzvah de Nihum Avelim, de confortar os enlutados. A gente tem algumas pessoas que ainda estão enlutadas, alguns que tecnicamente acabaram de começar a sua shivá de pessoas que morreram há mais de um ano atrás, porque a gente não começa a shivá até o enterro. Então, a gente ainda sim tem pessoas que estão a super mitzvah, cuidando daqueles que estão traumatizados com a guerra, com os ataques. E é difícil a gente até cogitar a ideia de falar, olha, chegou o momento de ser alegre, para tudo que você está fazendo e vem festejar com a gente porque Purim chegou. Eles estão a subir mitzvah, eles estão engajados em mitzvot muito importantes e que eles estão fazendo como representantes de todo o povo. É difícil você falar para uma sociedade que está vivendo esse trauma, que está dentro ainda do trauma, que ainda não está do outro lado, e convidar eles para isso. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem uma mensagem bonita da nossa tradição. A mitzvah não é ficar alegre. A mitzvah é encarar tudo isso com alegria. O foco não é no resultado, mas na jornada. Eu acho que é um convite que existe a gente tentar buscar dentro da nossa vida, dentro da dor, encarar a vida
com alegria. Isso quer dizer que a gente tem que encarar a vida com coragem, a gente tem que encarar a vida com uma certa seriedade e, ao mesmo tempo, com otimismo, com esperança, com a crença de que se a gente fizer o melhor que a gente pode dar, a gente está trazendo esse mundo para um lugar melhor, a gente está fazendo melhor as pessoas e a gente está construindo aquela sociedade que a gente quer viver. Então, eu acho que enquanto a gente está nesse limbo, não cabe, primeiro, ninguém a julgar ninguém em qual espaço espiritual, emocional, mental está dentro de toda essa tragédia. A gente tem que se apoiar e não se julgar nesse momento. A gente tem que se unir como povo, e a festa de Purim fala justamente dessa união. A prática de Mishloach Manot é justamente uma mitzvah que foca nesse valor. E que a gente possa, assim, encontrar espaço para dor e espaço para alegria de todos da nossa comunidade. Até puxando esse gancho, né, Rabino, do Mishloach Manot, que em Israel as famílias dos reféns enviaram um kit contendo uma única pita, que era muitas vezes a única refeição no dia dos reféns mantidos em cativeiro pelo Hamas. Junto com a citação do refém recém-libertado, o Eli Sharabi. Inclusive, parênteses aqui, o Eli Sharabi, ele deu uma entrevista para o Canal 12, um dos principais canais israelenses, tem em inglês, acho que em breve vai estar disponível em português. Assistam, quem tiver oportunidade, essa entrevista, porque ele conta com detalhes a situação deles, dos reféns e dos que ainda continuam lá em cativeiro. Mas voltando, Ravi, nesse contexto, né, com tudo isso, os reféns, a situação em Israel, para além de todos esses valores, assim, qual o principal sentido da celebração? Porque, ao mesmo tempo que eu penso isso, Israel está num momento pesado, a humanidade está num momento pesado. Aqui no Brasil, a gente está num momento pesadíssimo com a violência urbana que toma conta diariamente do nosso país, as condições de vida da população tá muito difícil, né? Você pegar, por exemplo, o custo dos alimentos, né? Uma pessoa que ganha um salário mínimo, que tem 3 filhos, que está numa periferia, pega transporte. Então, ao mesmo tempo que eu vejo nesse lugar de dificuldade, eu vejo que também é uma oportunidade para a gente não celebrar a vida, mas se permitir ser alegre, se permitir viver, se permitir dar uma risada, se permitir beber uma bebida, se fantasiar, que muitas vezes essas situações, o excesso de trabalho, o burnout, o tempo que a gente não tem com a nossa família, tira o direito à preguiça, o direito ao lazer, né? Eu fico pensando também se também não seria, não um antídoto, mas se permitir sorrir também dentro de todas as dificuldades que, obviamente, Israel, com essa questão dos reféns e da guerra, passa, mas que eu vejo como a humanidade como um todo, né? Quando você tem um Trump nos Estados Unidos com esse discurso extremista, em outros lugares, dá para pensar dessa forma assim também, a festa? Purim é, sem dúvida nenhuma, um espaço comunitário para a gente, às vezes, poder celebrar, voltando na questão das identidades, mostrar e esconder certas identidades. Nesse dia, a gente pode ser quem a gente não é e a gente pode ser quem a gente é, mas muitas vezes acaba não sendo. A gente pode utilizar esse dia para expor aquilo que está oculto de várias maneiras. Pode ser justamente aquela alegria que estava oculta e que não sente muito espaço para sair num dia comum, mas que talvez através dessa celebração comunitária encontre um espaço para poder celebrar a vida por um pouco. Ao mesmo tempo, a celebração de Purim, ela pode parecer e ter formas diferentes para pessoas diferentes. Em Israel, hoje em dia, pelo menos antes do 7 de outubro, era muito comum você ter bloquinho de rua, muito parecido com o que tem aqui no Brasil, no Carnaval, em várias cidades, Tel Aviv, Jerusalém, de pessoas religiosas, não religiosas, se encontrando na rua e festejando. Mas, ao mesmo tempo, você tem celebrações em casa, entre amigos, dando Mishloach Manot um para o outro. Você tem celebrações de pessoas que se juntam para fazer Matanot Levianim, para ir ajudar as pessoas que mais precisam, justamente na época de Purim. A gente tem pessoas que fazem isso através do estudo, tem pessoas que celebram Purim através da leitura da Megillah. Então, também é um espaço para cada um de nós poder encontrar a maneira ideal para celebrar Purim esse ano, que pode ser diferente da nossa maneira ideal de celebrar Purim em outros anos também. Muito bom, Rav.
Só para se você quiser deixar uma mensagem final do sentido, do maior sentido que tem esse Hag para você, assim, pessoalmente também, e para também, para a gente sair daqui refletindo um pouco para dar início à entrada aí em Purim. Eu aprendi com um querido mentor, professor Rabino Joe Levy, a gente tem alguns valores por trás de cada Hag, de cada festa, e que a gente precisa se esforçar para viver eles de maneira intensa. E o que isso significa? Que quando chegar Pessach, a gente tem que se questionar sobre o sentido da liberdade nas nossas vidas de maneira profunda. Temos que discutir coisas reais, não só ler a Haggadah como a gente faz todos os anos e cantar as mesmas musiquinhas e segue o jogo e nada mudou. A gente precisa se questionar, a gente precisa olhar a nós mesmos como se nós tivéssemos saído do Egito. A provocação rabínica ela é muito mais profunda do que a simples prática do ritual. E a gente só consegue chegar lá por visitar aquela festividade, visitar aquele Hag, visitar aqueles valores de maneira profunda, intensa. Em Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente se coloca diante do juízo maior, olhar para as nossas ações, e pode ser só mais um ano que a gente fala, é verdade, eu tenho que fazer melhor isso, ou aquela coisa de resolução de novo ano, ou pode ser um ano que a gente se dedica a fazer realmente um Heshbon Nefesh, olhar para dentro, ver as coisas que a gente precisa melhorar, e fazer o que precisa ser feito para realmente mudar esse mundo a partir de nós mesmos. Da mesma maneira que todos esses Hagim a gente precisa visitar, no seu momento a gente precisa visitar a alegria de Purim e a sua responsabilidade social e o seu fortalecimento da nossa identidade. Tem vários valores dentro da festa de Purim que por um dia a gente precisa investir, se dedicar e participar de uma celebração que no mínimo vai nos questionar sobre tudo isso que a gente levantou hoje, que nem todos os questionamentos vão ser necessariamente positivos, mas que talvez dentro deles a gente consiga fazer algo de diferente para transformar o nosso mundo num mundo melhor. E esse mesmo ensinamento de que a gente tem que visitar cada uma dessas festas ensina que a gente tem que só visitar, não é para morar lá. A gente não pode morar em Yom Kippur. Não vai ter vida se a gente morar em Yom Kippur. Não vai ter vida se a gente morar em Tisha B'Av. E não vai ter vida se a gente morar em Purim. Se a gente pegar a oportunidade de, às vezes, sair um pouco da seriedade e ir para um extremo um pouco mais liberal, da alegria, ambientes comunitários, e a gente se questionar sobre a nossa identidade, a gente expor de mais ou de menos algumas das nossas identidades, e todos os dias a gente ter esses conflitos com a nossa identidade, é demais. Talvez a sabedoria da nossa tradição é justamente essa, o equilíbrio entre todos esses elementos, e que a gente possa viver intensamente cada um deles na sua festa, no seu momento, mas que a gente possa visitar de maneira intensa e depois voltar ao nosso dia a dia de maneira intensa e deixar aquele momento significativo na sua função, para que a gente possa se preparar para a próxima festa e que a gente possa viver intensamente cada uma delas que venha ao longo do calendário. Acho uma ótima forma de finalizar nosso papo aqui. Então, eu queria muito te agradecer pela disponibilidade, por contribuir sempre aí com os debates que a gente propõe, e acho que a partir daqui a gente entra nesse Hag, né, com muitas reflexões. Muito obrigada, Rabino Natan. Obrigado, João, obrigado, Amanda, obrigado, pessoal do IBI. Sempre um prazer poder criar mais espaços de diálogo junto com vocês. Então, para quem está ouvindo, a gente conversou hoje com o Natan Freller, ele é rabino na CIP, a Congregação Israelita Paulista. Se você que está nos escutando quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para eucomisso@institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Estamos no Instagram, no X e também no TikTok. Um abraço e até quarta-feira que vem.